Olá! Hoje nós vamos fazer uma imersão num tema muito polêmico, que é a cor roxa-púrpura ou o violeta. Afinal, pode ou não pode usar essa cor? Desde muito cedo, o homem concede à cor significados simbólicos e religiosos. Com algumas restrições, nós devemos respeitar essas tradições. A cor roxa é uma cor sagrada, terminantemente religiosa, e deve ser usada com muita restrição e respeito a essas tradições. As próprias tendências de moda têm certas restrições e respeito a essas cores e pouco trazem às suas coleções. E no movimento gaúcho não poderia ser diferente, uma vez que nós defendemos princípios e valores tradicionais. Embora ela já tenha aparecido na pré-história, a cor roxa foi a cor mais preciosa e cobiçada já na antiguidade. Ela se chamava roxo Tyrian e depois púrpura Tyrian. A mais luxuosa e de grande estatuto social, conhecida como cor púrpura, era obtida a partir de pequenos moluscos. Estima-se que eram necessários milhares de moluscos para produzir uma grama de corante, conhecido como púrpura dos antigos. Mais tarde houveram imitações conseguidas a partir do azul e vermelho. O processo era difícil e raro, logo se tornou a cor dos magistrados romanos e sacerdotes. Inclusive é citado na Bíblia no livro do Êxodo. Deus instrui Moisés para que lhe traga uma oferenda incluindo panos púrpura, para serem usados nas cortinas do tabernáculo e nas vestes também dos sacerdotes. Mais tarde, o rei Salomão decorou seu templo com tecidos roxos. E também na mitologia grega, o roxo dos tapetes se destacam como sagrados. Então é uma cor muito sagrada, desde muito tempo. No Império Romano, a cor era usada exclusivamente pelos imperadores e principalmente em formato de capa ou manto, que era o símbolo do governo, enquanto que os senadores usavam toga branca com apenas uma faixa púrpura, em razão do difícil acesso que se tinha a essa cor. Tanto que diz a história que Jesus Cristo, nas horas que antecederam a sua crucificação, estava vestido de púrpura, pela guarnição romana para zombar de sua pretensão de ser o rei dos judeus, já que esse manto púrpura era concedido apenas aos imperadores romanos. Neste período, o tecido tingido púrpura foi proibido para a venda sob pena de morte, a partir da criação das leis suntuárias. Bom, as leis suntuárias foram diversas leis aprovadas para evitar gastos exagerados entre banquetes e vestimentas, como o uso também de tintura púrpura, que era muito cara, e se restringia apenas às pessoas de poder, regulados de acordo com a classificação social. E com o passar dos anos, as leis foram sendo modificadas, porém a proibição da cor púrpura, usada pelas pessoas comuns, permaneceu até o século XIX. No Império Bizantino, foi a cor símbolo do império, e a cor continuou como cor imperial oficial, incluindo os objetos sagrados, sendo que somente os imperadores e a igreja poderiam fazer uso da cor roxa também no Império Bizantino. Alguns manuscritos do Evangelho foram escritos em letras douradas e em pergaminho de cor púrpura tíria. Algumas imperatrizes davam à luz em locais de cores púrpura, e os nascidos lá ficaram conhecidos como nascidos de púrpura. O imperador Carlos Magno foi enterrado envolto de uma mortalha púrpura, com fios de ouro. Isso seguiu os anos, desde muito tempo, utilizado o púrpura ou também o violeta como mortalha. O Papa Inocêncio III institucionalizou as cores litúrgicas exclusivas da Igreja, estabelecendo 5 cores, já no ano de 1198. Atualmente, o Missal Romano esclarece que a diversidade de cores das vestes sagradas tem por finalidade exprimir externamente de modo mais eficaz. Por outro lado, o caráter peculiar dos mistérios da fé que se celebram e, por outro, o sentido progressivo da vida cristã. De modo que o roxo púrpura é usado no tempo do Advento e no Natal, por ser os períodos mais importantes da Igreja. Pode também ser usado nos ofícios e missas pelos mortos. Marca a morte temporal e a espera do batismo e da penitência libertadora. Em razão da dificuldade da cor púrpura,
o violeta também passou a ter lugar de respeito. Esculturas e pinturas de anjos e santos eram representados por essas cores, o púrpura e o violeta. No século XVIII e XIX, a cor ainda era usada por alguns reis e rainhas, como Catarina de Médici e outros, e também pela Igreja, em sobretons mais claros. Somente em 1856, um químico, William Henry Perry, descobriu o primeiro corante sintético da cor. Mas ainda com a cor em abundância, porém continuava restrita, e as pessoas tradicionalmente não a utilizavam, se restringindo à realeza e à igreja. Paixão Cortes, em suas pesquisas, deixou registrado para se ter cuidado com essa cor. Em suas pesquisas, ele alerta para a cor violeta, dizendo que integra as cores frias, mas está ausente nas mirins e juvenis. Mas ainda deve-se ter cuidado para as adultas, jovens senhoras e chiruas, devido ao fato dessa cor se aproximar de lilás e roxo, para não ficar santinha de quaresma, de sexta-feira santa ou coroa de defunto, justamente por ser restrito a essas atividades da igreja. Então a cor roxa é uma cor sagrada e não deve ser usada, por respeito a essas questões. E como saber a cor exata da cor púrpura e da violeta? Uma dica é seguir a marca Pantone. Pantone é uma marca, uma empresa que padronizou e universalizou as cores por meio de numerações. Então a cor púrpura é chamada pela Pantone de púrpura imperial e também há a cor violeta. Melhor mesmo é não arriscar e respeitar todas essas questões. São cores muito perigosas para as nossas tradições. Eu vou deixar o número exato das duas cores aqui na descrição, aí não vai ter como errar.